Foi-se quase completamente, como se nunca tivesse existido. Mas a fissura é profunda e vasta. E em algum lugar lá no fundo ela está desperta. Algo mudou. A última prisão está enfraquecendo. Devemos nos preparar. Afinal, o que é exatamente Azeroth? Eonar domina a vida, Amantul o tempo. E nosso titã, qual o seu poder? Porque todos querem tomar o seu poder, ou destruí-la? Essas e outras questões serão respondidas nesse último capítulo do mais longo e completo Mega Teorizando do canal. Mas antes, que tal você ganhar a edição épica da expansão Midnight de World of Warcraft e receber montarias, mascotes, transmogas, decorações, tempo de jogo, acessos antecipados e muito mais. E ainda, no dia 2 de dezembro, poder acessar o sistema de housing antes de Midnight. Sim, é isso mesmo. Já no patch 11.2.7, você poderá acessar os bairros e ter a sua casa em Azeroth. Além de poder fazer parte do nosso bairro da guilda. Sim, nós teremos um. Sim, André, é exatamente isso que eu preciso. Pois você está com sorte, a Blizzard, representada pela DAI, concedeu não apenas uma key da Epic Edition de WoW Midnight, que sorteamos no dia 9, agora, na nossa página no Facebook, onde a Tamara Souza ganhou e presenteou o seu primo. Se tivesse problema aqui, o menino ia surtar, porque passou a semana toda agoniando por causa dessa extensão aí. E ele deu sorte que eu fui sorteada. Andrew, muito obrigada, né? Por tudo e pela paciência, explicou tudo direitinho. E ele falou que tá logando para tirar esses prints aí com você. Mas a Blizzard concedeu 2 keys e chegou a hora de sortearmos a segunda. E isso vai acontecer no dia 30 de novembro, às 10 horas da manhã, de novo, na nossa página no Facebook. Então, se você ainda não segue a gente lá, vai lá seguir. Está acontecendo também mais 2 sorteios. O sorteio raro no Instagram, onde você pode ganhar esse mascote da loja da Blizzard, o Killenzinho sortudo. E o sorteio épico na nossa página no Facebook, onde você poderá ganhar essa montaria linda, o Vulpino Familiar. Ao todo, são 3 sorteios que podem acontecer agora, no dia 30 de novembro. Todas as informações de como participar desses 3 sorteios estão no primeiro comentário desse vídeo, aqui embaixo. Confere, participe e boa sorte a todos! Muito obrigado a todos os membros do canal, Marlon Sandro, o nosso membro diamante, Alexandre Alefer, Matheus Sar e Arielison Jardim, os nossos membros de prata, Alan Cipper, Eric Leôncio e Leonardo Robusti, os nossos membros de bronze, e Auturalium da Wings of Justice, Storm Rage, o nosso membro de ferro, por todo o apoio até aqui, e também aos nossos lendários inscritos do canal, a todo mundo que deixa o like e o hype, que nos assistem, e por todo o apoio. Tudo isso só é possível graças a vocês, lendários. Então, muito obrigado mesmo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Muito antes de Sargeras fincar sua espada no mundo, Azeroth entrou em contato com Magni e falou tudo que iria acontecer. Bem aqui... Os sentimentos dela estão confusos. Preciso me concentrar, deixar as ideias dela fluir. Areias encharcadas de dor. Rios de sangue. Fogo no céu, uma espada na escuridão. A ferida arde. Sargeras.
Isso deixa claro que Azeroth já tem a capacidade de dominar a luz. E o Void? De que outra forma Azeroth saberia isso? De que outra maneira Azeroth veria o futuro que hoje descobrimos ser exatamente o que ia acontecer? Sim, lendários. Nossa Titã é tão poderosa que até as forças mais brutais e dominantes do universo são dominadas por ela. Isso faz de Azeroth um problema para 6 forças, principalmente pelo fato de ela fazer a luz e as sombras coexistirem. E como Shira disse, a luz e as sombras não podem coexistir. Agora vamos para algo mais complexo. O que é Azeroth, exatamente, em meio a essas forças, reinos e planos? O paradoxo da murmuração está diretamente conectado ao livre-arbítrio concedido por Azeroth, que floresce, se estrutura e quebra o padrão, a permitir escolhas que desafiam o fluxo ordenado do universo. Azeroth, como uma alma-mundo única, não segue as regras rígidas dos titãs. Ela dá escolha aos mortais. Pense na maldição da carne como um presente de livre-arbítrio. Ela dá escolha aos mortais, livre-arbítrio, e isso cria esse murmúrio caótico no universo. Daí você me pergunta, mas Andro, por que Azeroth é vista como inimiga ou algo a controlar? Porque as forças, como os titãs, veem isso como uma ameaça ao fractal cósmico, o sistema que mantém o equilíbrio entre os planos. O livre-arbítrio de Azeroth reclama contra a obediência cega, gerando imprevisibilidade, que pode corromper ou alterar profecias. Isso explica por que ela é disputada. Os titãs querem moldá-la em uma arma ordenada, como um titã, enquanto entidades como os deuses antigos exploram o caos para sua agenda. Azeroth reclama quando todos deveriam obedecer. É como se Azeroth sussurrasse: e se em um universo que prefere ouvir um assim seja? É diante desse risco de ela despertar outros para o livre-arbítrio e gerar o caos no universo, destruindo a ordem que vimos. Os sonhos dela cantam sob a superfície. Está calada, mas sua voz ainda despertará os outros. E as forças sabem que se ela despertar o livre-arbítrio em seus reinos, eles perdem o controle e o poder, especialmente a luz. O Codex de Palantir, que é encontrado no Altar Lab em Hallowfall, é um tomo Arati que descreve o cosmos como um hexateron, uma estrutura multidimensional estável com 20 planos de existência, 15 caminhos transitórios e 6 vértices, onde forças cósmicas se manifestam de forma monopolar, como luz, fogo, etc. Ele enfatiza que essas energias puras são instáveis, segundo a lei de Ogden, exigindo misturas com elementos secundários para sustentabilidade. Um exemplo para deixar mais claro: a Furlands não é simplesmente fogo, mas é uma mistura de fogo com magma, ou seja, tem ali o elemento terra também. Então os reinos são formados não de um único elemento, mas de vários elementos, ou de 2 ou de mais, que formam um único lugar. Um outro exemplo é a chama sagrada. Ela combina não somente a luz, mas outros elementos que, combinados à luz, fazem com que ela brilhe eternamente. O Codex estabelece o cosmo como um sistema ordenado e híbrido, como os reinos das sombras, que misturam morte com luz, ar, ordem, para estabilidade. Asas carecem de vento para voar, energia vital para acender. Domine isso. Mas o paradoxo surge como um ruído caótico, que ignora essa regra, e é exatamente esse é o problema que os titãs e outras forças querem controlar Azeroth, para evitar o colapso do sistema que eles mantêm até hoje, que possibilita o controle e o poder do reino deles. A prova mais forte vem de análises que conectam os dois livros. O paradoxo é explicitamente interpretado como o florescimento sem estrutura, onde o livre-arbítrio quebra o padrão e a escolha destrói o sistema, como um bando de pássaros voando, por exemplo, em sincronia sem liderança, representando caos coletivo imprevisível. Azeroth é como a fonte do paradoxo. Ela não é só uma alma-mundo titã, é a sétima força,
que as 6 forças cósmicas, luz, ordem, vida, caos, morte e void, negam, mas que apontam para algo maior. Aqui tem algumas citações das forças que mostram o reclamar, ou o murmúrio, que é Azeroth. Luz questiona a obediência cega. A ordem declara designers obsoletos. A vida vê crescimento descontrolado como uma antinatural. O caos perde o poder intencional. Morte não pode acorrentar almas que escolhem. E o vazio tem verdades infinitas e irrelevantes, se uma for escolhida. Isso ecoa em Chronicles no volume 1 e Firim no Exílio, na parte 6. O fractal que falta deve ser substituído. A geometria se fará plena. Onde Azeroth é escolhido pelos primogênitos porque o seu livre-arbítrio cria fissuras no fractal cósmico. O paradoxo pode ser o resultado desejado dos primogênitos, imprevisibilidade via mentes de almas mundo imortais, permitindo acesso universal ao poder e um desafio ao destino, como Algolon dizendo que os mortais manipulam sistemas além das imposições. Talvez seja a sua imperfeição, aquela que lhes concede o livre-arbítrio que permite que perseverem contra todas as probabilidades calculadas de modo cósmico. Vocês prevalecem onde as próprias criações perfeitas dos titãs fracassaram. Os reinos das sombras são híbridos, instáveis. Por exemplo, Bastion é igual a morte, mais a luz, ordem, ar e terra. Para alta energia, já a Gorja é a mistura de morte mais terra e void para baixo. Almas descem para o caminho de menor resistência, entropia para Gorja, mas o paradoxo, que é um livre-arbítrio, permite intervenções imprevisíveis. Talvez isso explique o fato de que nós, mesmo estando lá na Gorja, e mesmo a Gorja sendo inescapável, como foi repetido várias vezes para nós, a gente escapou, a gente saiu, e não só uma, mas várias e várias e várias vezes. Ou seja, o nosso livre-arbítrio nos permite fazer coisas impossíveis, ou que não deveriam ser possíveis. Diante de tudo isso, fica claro o seguinte: os titãs querem colidir planos positivos e negativos via Azeroth, para reoriginação, ignorando o buffer dos espaços desprendido. E o paradoxo da murmuração é o que Zovaal e os Sargeras temiam. Pois permite a dominação da realidade. Ou seja, Azeroth é a 7ª força, vista como uma harmonia em dissonância. Uma alma digna, pura e livre. Uma força livre e que promove a liberdade, mesmo sendo o oposto de todas as forças. Isso explica a fala final de Jailer, que disse: "O cosmos dividido não vai sobreviver ao que virá." Já ele quer unir todas as 6 forças para enfrentar Azeroth, que cedo ou tarde se levantará e não permitirá ser controlada, mas tem o poder de controlar todas as forças. E talvez esse seja um dos objetivos de Shala-Tar. Ao tomar todas as forças, reinos e poderes, ela supostamente vai ter poder suficiente para enfrentar Azeroth. Esse é um propósito dos Shailer, de Sargeras e talvez agora de Shala-Tar, conseguir todos os reinos e as 6 forças numa única, que seria Shala-Tar, para aí sim ter poder suficiente para enfrentar Azeroth. Será esse o propósito dela? Bom, o fato é, nenhuma delas aceita isso e lutará até o último instante contra essa possibilidade. Eu sei que tudo isso explode nossas mentes e sim, vamos precisar assistir mais de uma vez tudo isso para começar a entender. Mas sim, esse é o caminho da história, da lore de The War Within, agora em Midnight, e que terminará em The Last Titan. Vocês estão preparados? Lendários, se você chegou até aqui, deixa o 10/10 nos comentários. Muito obrigado por assistir tudo e até o próximo vídeo. Vocês não viram o que está por vir. Uma alma digna.